Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do SobroCast, o podcast onde você encontra um novo olhar sobre a vida sem álcool. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Zuriel? Vamos para mais uma? Uma convidada Vamos muito para uma... especial. Exatamente. O SobroCast, que é apresentado por mim, Zuriel Palma, com a Mari Guterres. Hoje a gente vai receber uma convidada super especial. E a gente começa, né? Tem gente que precisa chegar ao limite para começar de novo. E o episódio de hoje é sobre isso, sobre se perder para se reencontrar. Nossa convidada é a Jill Reis, fundadora da You and Jill Life Design, que transformou um burnout e muitos questionamentos em um novo começo. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre autoconhecimento, sobriedade e o poder de redesenhar a própria vida. Seja bem-vinda, Jill. Oi, pessoal, obrigada. Nossa, que apresentação maravilhosa. Vou gravar e colocar assim para eu dormir. Amei. Estamos falando de você. Prazer estar com vocês. De você. Seja bem-vindo. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você ter topado aqui participar com a gente do SobroCast. Tenho certeza que esse bate-papo vai inspirar muita gente. Com toda certeza. Vamos lá. Então, Jill, vamos começar lá de trás, né? Você teve uma trajetória de muito sucesso, né? Estudou administração, fez MBA fora do Brasil, construiu uma carreira no mercado financeiro, fundou uma startup e chegou a ser sócia de um fundo de investimentos. Conta pra gente um pouquinho sobre esse período. Acho que, assim, teve tudo isso, né, que você comentou. Então, eu, desde muito nova, assim, tive algumas conquistas importantes nesse lado mais acadêmico, profissional, que vieram, acho que ao longo da conversa a gente vai falar, né, o custo que isso teve também, mas também tiveram coisas que eu mergulho bastante, assim, então tiveram várias coisas que eu conquistei, assim, que eu geralmente era a mais nova, ou era a única mulher no ambiente, coisas assim. Então, foi isso, mas eu fiz administração no INSPER, né? Fiz MBA na Universidade de Chicago, fundei minha primeira startup, né? Super jovem mesmo, e é isso, acho que eu tinha bastante dentro de mim uma vontade, assim, uma ambição muito grande, uma vontade de conquistar coisas, e acho que talvez até uma pressa mesmo, que hoje talvez eu não tenha mais. O universo vai chamando a gente, né? O universo vai chamando a gente só vai no flow, só vai, né? De repente a gente olha... isso. E era o que eu sabia fazer, né, gente? Era o que eu sabia fazer. Tipo, por exemplo, né, sei lá, tirar, tipo, 10 numa prova, assim, era uma coisa que, tipo, eu sentia que eu tava na minha zona ali de entendimento e tal. Quando a vida ficou um pouco menos 0 ou 10 ou 8, como que passa de ano, aí eu comecei a me enrolar um pouco mais. E aí essa questão desses questionamentos, né, que você teve toda essa trajetória no mundo acadêmico, no mundo corporativo, por dentro como é que você se sentia? Então, eu atrelava bastante do meu valor ao meu sucesso, digamos assim, profissional, né? Então, ao quanto que eu sentia que eu estava crescendo. Então, eu me sentia, por um lado, assim, bem, porque eu percebia que, em termos mais objetivos, eu estava conseguindo atingir coisas que eu estava buscando. Então, sei lá, por exemplo, boas notas, promoções, coisas assim. Então, eu tinha um lado, assim, não é que era tudo ruim, longe disso, né? Senão eu não teria ficado nessa trajetória tantos anos. Aí que tá, né? Essa talvez é a armadilha. Tipo, as coisas na vida, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o álcool também e tal, mas assim, seria fácil se tudo fosse 100% ruim. E aí a gente tomaria decisões mais fáceis. Mas tinham partes muito boas, assim, com certeza era bom pro meu ego, eu me sentia uma pessoa importante, especial, que nem eu falei, né, de muitas vezes ser a única mulher em determinado ambiente, de ser a mais jovem, ou de ter conseguido alguma coisa assim, conquistas financeiras, né? Isso, exatamente. Então, assim, tinha sim um pedaço, tipo, muito
apetitoso, assim, disso tudo, né? Aí tem o outro lado, que você perguntou como que eu me sentia por dentro, assim, tinha um lado, tinha um vazio muito grande. Eu tenho um vazio, eu não sei se vocês têm também, acho que talvez todo mundo tenha um vazio, mas eu tinha uma dificuldade de lidar com o meu vazio, digamos assim. Então, e aí eu caí bastante, assim, até para conseguir performar tão bem, foi a forma que eu fui encontrando ali, eu caí muito em hábitos não tão bons, né? Então, tipo, eu fumei por 20 anos na minha vida, dependendo da época, assim, eu bebia mais ou menos, mas o álcool foi, assim, por um período, uma coisa assim, grande também. E várias outras coisas, muita cafeína para conseguir performar, assim, né, o dia inteiro, virava à noite, era sedentária. Então eu tinha o lado ali de que, tipo, tava tendo os meus relacionamentos também, né? Então, tem um pedaço, assim, tipo, um dos aniversários do meu avô, que eu não tava, porque eu tava trabalhando, né? Tipo, meu avô não tá mais aqui. E eu nem sei que projeto que eu tava no trabalho. Tipo, sabe, assim, eu não lembro por que eu faltei naquele aniversário do meu avô. Eu não fico me martirizando por causa disso. Eu acho que, assim, a vida é feita de várias situações desse Escolhas, sentido. né? Escolhas. Exato. É assim, eu não tô falando isso para trazer, tipo, um peso ou uma culpa, ou Sim. dizer, nossa, eu não durmo à noite por causa disso. Não, eu tive histórias maravilhosas com meu avô, mas é só, assim, um pequeno exemplo de que, tipo assim, a reunião eu já não lembro do que era, assim, mas o aniversário não foi. Então, assim, e aí várias dessas coisas aconteceram ao longo de vários anos, então não é uma situação pontual, mas que começa a pesar uma hora, né? Verdade. E eu lembro da gente ter um bate-papo também, você falar também que tinha muito essa questão da busca pela felicidade também, né? Que você sempre acreditava que a felicidade estava sempre no próximo passo. E eu acho que Sim. isso é bem interessante também você abordar, se você puder falar um pouco pra gente. Com certeza. Eu ainda não tinha entendido, não sei se pela idade ou pelo, enfim, o meu histórico, mas ainda não tinha entendido que, tipo assim, só é possível ser feliz hoje. Então eu achava, tipo, que a felicidade ia chegar na próxima conquista. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia ser feliz. Quando eu conseguisse um bom estágio, eu ia conseguir ser feliz. Quando eu consegui um bom estágio, eu achava que quando eu fosse efetivada, eu seria feliz. Aí, quando eu fui efetivada, quando eu for promovida, eu vou ser feliz. Chegou uma hora, e eu descrevo bastante, assim, o meu burnout, como também, assim, chegou uma hora em que eu me tornei sócia, talvez tinha conseguido, assim, tudo que eu queria, digamos, né, em termos mais objetivos até aquele momento, e eu não era feliz. Muito pelo contrário, talvez nunca tivesse sido tão infeliz. E isso, para mim, foi assim, eu falo, naquela época a gente não usava tanto o termo burnout como usa hoje, né? Mas eu falava assim, eu buguei, deu tela azul do Windows. Tipo, não funciona mais. Porque uma vez que você fala assim, nossa, eu passei, tipo, tantos anos correndo atrás da felicidade dessa forma, e aí eu cheguei e ela não tá lá, você Uma faz o quê, né? frustração, Tipo, né? eu perdi o chão. E isso acontece, tipo, com muitas pessoas em muitas outras áreas também, no profissional também, quando eu conto essa história, mas assim, é um pensamento talvez assim, minimamente comum, de quando eu emagrecer eu vou ser feliz, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu conseguir engravidar eu vou ser feliz, enfim, né? Cada pessoa tem a sua, quando eu resolver essa questão financeira que eu tenho, eu vou ser feliz. E o ponto é assim, como que você consegue resolver a sua questão financeira e ser feliz enquanto você está resolvendo? Né? Né? Como ser feliz no processo. Eu não dediquei nada do meu tempo, da minha atenção, do meu esforço a tentar ser feliz no processo. Eu estava 100% focada no resultado final. E ali eu acho que foi assim uma grande armadilha que eu caí, foi para mim a grande queda mesmo. E muita gente cai nessa queda, né? E muita gente chega nesse lugar e fala: Meu, mas eu escolhi tanto chegar ali porque todo mundo falava que era o melhor lugar que tinha. Isso. Quando eu chego, não vejo isso, né? Não encontro isso, né? É muito louco mesmo. Isso. É aquela mesma coisa, né? Você tem o seu ponto final. E no caminho tá cheio de coisa maravilhosa. Só que você tá só olhando para o final que você esquece de observar as coisas maravilhosas que estão acontecendo no momento. E como você Exato. coloca seu ponto de
felicidade naquele ponto final, quando você alcança também, aí você começa aquele vazio. E agora, né? Agora? Atingir isso e não alcancei. Então, realmente, é muito... Isso já aconteceu também muito comigo também. E, às vezes, você acaba dando uma bugada realmente na cabeça mesmo, porque você fala, não era aqui que eu tinha que encontrar essa felicidade e ela não está aqui, né? Então, isso é bem forte mesmo. Pois é. Tem até uma música que fala alguma coisa assim, você... É algo mais ou menos assim, você quer escapar de você como se você não fosse todos os destinos possíveis. É isso. Então, o ponto é que, assim, você 10 quilos mais magro ou mais magra, ainda é você. Sim. Tipo, você morando na França, ainda é você. Você promovido para o cargo de, sei lá, coordenador, ainda é você. Então, esse é o ponto. Tipo, mudou o cargo, mudou o número na balança, mudou o CEP, né? Mas ainda é você. E esse é o ponto, né? Como lidar com esse onde eu... Onde você vai, você tá, né? Onde você vai, você tá. Então... É isso. Tipo, não dá para fugir disso, né? Você pode mudar ali todos os apetrechos que sejam, mas ainda é você. Não, e se você não aprender a lidar com isso, vai dar ruim. Não tem jeito. É sempre você com você, né? Não vai ter jeito, não vai ter como fugir. Mas é engraçado porque normalmente, às vezes, no externo, as pessoas, tipo, você fica até com um receio de você estar, tipo, ingrato, né? Assim, né? Dá aquele lugar, assim, de, tipo, todo mundo olhando, querendo estar onde você tá, e você não tá ali bem, né? Então, assim, é muito louco, porque é uma contradição, às vezes, né? Porque, às vezes, até pra você buga por causa disso, porque você não encontrou a felicidade, porque todo mundo ao seu redor acha que você encontrou, né? Tipo assim, ela tá onde ela queria e tudo mais. Então, assim... O bug vai através de tudo isso junto, né? Todas essas frustrações, comparações ou coisas que as pessoas falam, nossa, mas e aí? Né? Como? E aí você fala, meu, eu não tô feliz aqui, né? No lugar que eu sempre quis. É muito louco chegar, né? Por isso que é tão importante, às vezes, né? Quando a gente... eu vejo assim, né? Se eu tivesse descoberto antes algumas coisas, né? Que a gente só descobre na hora certa, né? Mas a maturidade faz também a gente olhar a vida de uma forma um pouco diferente, né? E passar pelos desafios também faz a gente olhar e enxergar de uma forma diferente. Mas quando a gente olha, às vezes, passando por isso, a gente vê... Hoje tem muita gente ainda correndo, né? Nesse fluxo maluco de, tipo... Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? E aí, quando te falta saúde, te falta tudo, né? Porque é tudo que você tem, né? É a saúde. E aí, a Mari até falou na questão da saúde. Você chegou a comentar com a gente um pouquinho atrás... Chega uma época, devido a todos esses excessos, você tem um burnout. Conta pra gente como é que foi esse período, o que se passava na sua cabeça, quando você teve o burnout, você queria continuar a trabalhar mais e mais ainda, ou você nesse momento parou para refletir, como é que foi? Eu não tive opção se não parar, assim, não foi nenhuma escolha minha, né? Porque eu passei por várias internações psiquiátricas, nem todas elas foram voluntárias, digamos assim. Então, é para ser, tipo, bem literal mesmo. Então, eu não tive, assim, essa opção, às vezes, né? Se você não para, a vida te para, tipo, forçadamente. Infelizmente, foi o que aconteceu comigo. E até para fazer um ponto com o que a Mari estava comentando antes da questão de saúde, né? Eu vou chamar de um provérbio indiano, tá? Me perdoem, gente, se não for um provérbio. Eu não sei qual que é o... tem algum ensinamento. Exato. Que diz algo mais ou menos assim. A gente tem 1000 problemas na vida até ter um problema de saúde. Aí a gente só tem um. Foi isso que aconteceu. Tipo, eu tinha 1000 coisas na vida. Assim, e tem essa versão também do 1000 problemas com 1000 desejos também. Né? Tipo, assim, um homem saudável tem 1000 desejos, um homem doente tem apenas um, que é se curar. Né? E então, foi isso que aconteceu comigo, assim, de uma forma muito resumida, mas eu cheguei ao fundo do poço, várias internações, várias experiências, assim, de quase não estar mais aqui. E foi isso, a minha vida virou isso, 100%. Assim, eu não tinha mais desejos ou problemas, eu não tinha mais nada, eu só tinha que resolver isso ou não estar mais aqui.
E aí que, acho que, assim, por isso que talvez trazendo do que você falou no começo, né? Infelizmente, eu cheguei realmente no fundo do poço. Quando eu conto mais detalhes sobre essa época, né? Sobre essa fase, as pessoas geralmente me fazem o comentário, tipo, nossa, então você realmente chegou no fundo do poço. E eu respondo, não, eu virei o poço. Tipo, já não tinha mais fundo, entendeu? O poço era eu. Literalmente, literalmente. E eu falo isso hoje, assim, de uma forma leve, porque foi algo, tipo, trabalhado, assim, mas na época foi realmente muito pesado. Então, hoje eu estou em paz com o que aconteceu, porque eu já sei o desfecho, pelo menos até agora. Mas na hora era só desespero. Era só desespero. Eu imagino. E como é que foi? Você até chegou a falar um pouquinho aqui sobre como foi passar, né, por esse vale. E depois de toda essa dificuldade, né, que você teve ali, cuidando da saúde, né, perceber que tinha uma nova chance de viver. Assim, quando foi que você teve aquela luz? Ó, tenho essa oportunidade agora aqui, esse mundo pela frente para viver. Eu comecei a me questionar bastante sobre por que eu ainda estava aqui, será que tinha algum propósito nisso, né? Então, assim, quem já passou por experiências de quase morte, ou pessoas que, ou mesmo quem conhece alguém que tenha passado, coisa assim, acho que lidar com a morte no geral, seja nossa, seja de pessoas queridas, luto, é um negócio, um luto, exato. É uma oportunidade para despertar, não é necessariamente um despertar para todos da mesma forma, obviamente, mas mesmo quando a gente pensa, sei lá, na pandemia, por exemplo, né? Tipo, era um tema assim, tipo, lembrar que a gente vai morrer, assim, um dia é um negócio muito que pode ser muito pesado, mas pode também ser muito transformador. E aí nisso eu comecei então a me questionar, tipo, será que Deus existe? O que é espiritualidade? Então, eu comecei a buscar, assim, em fontes, né? Seja no lado mais espiritual, seja no lado mais filosófico mesmo da coisa, e no lado mais científico também, eventualmente, entrei, né? Do porquê que aconteceu, porquê que não aconteceu. Então, assim, foram vários saberes diferentes que agora de fato, e aí eu acho que entra um pouco no tema também aqui, né, da gente falar de sobriedade, por exemplo, a mudança de chave, isso tudo assim, começa com questionamento, depois com eu, tipo, me perguntando e buscando as respostas e lendo sobre, conversando e fazendo cursos e indo em lugares, etc. Mas a virada de chave foi quando eu comecei a colocar esses ensinamentos na prática mesmo. Então, quando eu efetivamente comecei a, tipo, parar, cortar certas coisas da minha vida, adicionar outras e assim vai. Então, ali, de fato, então assim, o questionamento talvez tenha sido o começo, mas a virada de chave mesmo foi quando eu comecei a fazer aquilo que eu estava aprendendo. E aí... Tipo, a primeira, assim, né, eu sinto muita ressonância com a sua história, porque eu tive isso através de um luto, né? Então, para mim foi estudar filosofia, para mim foi lindo, porque eles falam sobre a morte como algo muito normal. E na verdade a gente brinca, né? Eu falo, a gente brinca, a única certeza que a gente tem, e a gente não fala como se a gente atraísse, né? Então, tipo assim, a gente não fala sobre a morte com ninguém. Então, assim, eu não me sentia confortável para falar sobre o luto. Eu não me sentia confortável para falar que eu estava desconfortável. Então, assim, você cria várias barreiras, né, em torno disso. E quando você acha na filosofia explicações, né, muito sábias, que são faladas há 200 milhões de anos atrás, e que você olha e fala assim, gente, aquilo ali me acalma porque, né, tipo assim, eu senti uma paz lendo muita coisa também, né? E aí, quando você encontra esses ensinamentos mais antigos, sem muito dogma religioso, sem nada, olhar aquilo de uma ótica, você fala, gente, deixa eu colocar um pouquinho na prática, porque você fica parada por um tempo, né? Por um tempo você fica só entendendo. E eu falo que o Movimento Zero e nossos projetos também são assim, as pessoas entram e vão questionando, olhando, sentindo, aí não curte, aí curte, daqui a pouco comenta, aí daqui a pouco testou e colocou na vida. Então, assim, é todo um processo, não é uma coisa que simplesmente você... E não é racional, né? Então, assim, você não consegue só jogar no racional e falar, tá bom, agora amanhã eu mudei. Não. Você tem que colocar na prática, e a prática é muito difícil, né? Assim, a teoria tá lá, linda. Mas na hora de colocar na prática, né, Gil, é um pedala, né? Vai que vai. E aí é legal porque num bate-papo que a gente teve aqui, você falou que nessa época você começou a fazer os seus estudos de autoconhecimento e tudo, e você começou a se questionar
sobre diversos hábitos que você tinha, né? Então, assim, conta pra gente, assim, quais foram esses... O que você tirou primeiro? Que você falou, até usou uma metáfora bem legal, que foi a metáfora do Davi de Michelangelo, né? Tirando aquilo tudo que não fazia parte. O que você precisou esculpir fora da Jill antiga para revelar quem você realmente era? Legal, eu vou contar, então, vou falar dessa metáfora, né, dessa historinha do Michelangelo, para quem não conhece, que é o seguinte, que foi que eu compartilhei, né, também com o Zuriel e com a Mari, mas que eu já ouvi de outras pessoas também, vai saber, né, quem conta essa história primeiro. Mas ela tem tudo a ver, assim, com a minha história e com esse pedaço, que é o seguinte, dizem que lá atrás falaram pro Michelangelo, nossa, como que você conseguiu esculpir uma escultura tão perfeita quanto a escultura de Davi, que é aquele, tipo, homem gigante, tipo, maravilhoso, assim, parece, tipo, uma pessoa mesmo, que tá lá em Florença, etc., lá na Itália. E aí, quando perguntaram para ele, né, como você conseguiu esculpir Davi, ele falou assim, não, foi muito fácil. Eu olhei para o bloco de mármore, eu vi o bloco de mármore, eu vi Davi, e eu tirei do bloco tudo que não era Davi. É muito bom. Foi assim que ele chegou. É muito bom. E isso, para mim, foi bem isso, assim, tipo, tem algum bloco de mármore aqui em volta de mim que tem a ver com julgamentos, preconceitos e conceitos e tudo, né? crenças, ensinamentos, sociedade, enfim, né? Tem um bloco aqui de coisas e tem a Ju. E aí, eu que sempre queria mais, né? Eu queria, tipo, mais, sei lá, mais promoções, mais conquistas, mais acontecimentos. Comecei a falar assim, não, talvez eu precise de menos, talvez eu precise tirar os excessos, tirar o que não é Ju, para tentar chegar o mais próximo possível do que a minha essência. E aí, E aí, aqui eu vou falar algumas coisas que eu tirei que são polêmicas, tá? Porque, assim, o álcool talvez seja menos polêmico. Tiveram outras coisas. E aí eu quero dizer, já vou adiantar, que, assim, não é porque eu tirei que significa que está errado ou que, tipo, não pode, tá? Então, a minha provocação é muito menos para falar assim, ó, faça exatamente o que eu fiz. E o meu trabalho, inclusive, não é tipo, faça exatamente o que eu fiz. É tipo, descubra qual que é o seu caminho, né? Exato. Exato. Mas assim, a primeira coisa que eu tirei, pensando aqui na linha do tempo, né? Acredito que tenha sido carne. Porque uma das coisas que me interessou. Então, carne, eu sou vegetariana hoje, né? E uma das coisas que me interessou dentro desses estudos foi o yoga, a meditação, a filosofia budista, né? Que alguns chamam de filosofia, outros de religião, enfim. E ali eu percebi, nesses ambientes, que tinham muitas pessoas vegetarianas. Então, de novo, comecei a me perguntar, né? Mas por que eu como carne? Eu já trabalhei numa empresa de carnes, inclusive. Então, isso é muito curioso, né? A Mari, tipo, super, né? Tipo, eu trabalhava numa empresa que fazia isso, e aí, de repente, tipo, ups, espera. Eu fui do vinho para água, ao invés da água para o vinho. Isso, exato. E eu fui da carne para o brócolis. Então, mas, de novo, foi assim, mas por que eu como carne, né? Assim, para mim era tipo assim, porque eu gosto do gosto e tal, mas assim, mais até por costume, porque eu cresci assim, né? Era uma família que come e tal. Será que eu realmente gosto? Será que faz sentido? E qual que é o impacto disso? Então, assim, foi o primeiro questionamento que eu fiz e a primeira coisa que eu tentei tirar, eu tive dificuldades, tá? Não vou entrar muito nos detalhes do vegetarianismo, que eu acho que não é o ponto aqui, mas assim, de novo, caso alguém que esteja assistindo tenha interesse sobre, etc., faça uma transição com calma, com acompanhamento nutricional, blá, tá bom? Por favor. Exatamente. Eu vou colocar aqui todos os disclaimers, né? Todos os avisos, porque eu sei que muitas pessoas às vezes ouvem a história e falam assim, nossa, eu vou repetir igual, calma, entendeu? Calma. Não é bem assim, não é não. assim. Isso, e não foram mudanças, tipo, essas todas que eu vou listar aqui, foi, sei lá, ao longo de uns 7 anos, coisa assim. Então, e tiveram idas e vindas, mas enfim, então foi carne, depois, se eu não me engano, tá, gente, na ordem dos fatores aí, remédios.
Aí lá vai o próximo aviso. Não tire remédios psiquiátricos sem falar com seu médico. Exatamente. Mas, de novo, foi uma coisa assim, eu cheguei em um ponto de tomar vários remédios de uso contínuo, e aí, conforme eu fui me sentindo melhor, praticando atividade física, melhorando meus relacionamentos, será que eu preciso de tudo isso? E aos poucos fui retirando com acompanhamento também. Então, essa era outra coisa, assim, que eu senti. Depois foi, se não me engano, a cafeína. Deixa eu ver. Não, foi o álcool. Aí foi o álcool. Depois foi a cafeína. Então eu não tomo nada de café hoje. Por isso que eu tô falando, é polêmico, hein, gente? Não é? Vai ser descobrindo, né? E vai descobrindo mesmo, porque realmente vira hábito. Tudo vira hábito, né? Então, assim, tem coisas que te afastam e te aproximam. E é isso que você tá falando. Todos esses avisos são muito importantes, porque é isso. Muitas pessoas que colocam algumas rotinas, melhoram coisinhas poucas na vida, né? Então, tipo, sei lá, comecei a meditar, melhorei. Aí as pessoas melhoram e param de fazer a meditação. Não é assim o caminho, né? Então, assim, muitas vezes, não, tô tomando um remédio. Tô tomando um remédio, acho que já tô melhor. E as pessoas nem consultam, né? E nem veem, porque, assim, é uma responsabilidade muito grande isso, né? Então, assim, não é que você precisa tirar tudo, mas você sabe que você consegue sobreviver com várias coisas que não fazem sentido. Então, é com acompanhamento, mas vai entendendo, né? Porque são coisas que afastam a gente da gente mesmo, né? Não tem jeito. E igual você falou, essa parte de esculpir para poder encontrar a essência da Jill, então tudo isso foram testes acompanhados por profissionais que fizeram você ver que realmente essa sou eu ou essa não sou eu, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Então, lembrando, igual você falou, que isso é um exemplo acompanhado por profissionais, não vai chegar e fazer de uma hora para outra, não. Exato. Todos os processos, tipo, a gente é uma cebola, são várias camadinhas. Então, assim, não é uma coisa só que você tira e simplesmente, não, me curei disso, ou melhorei daí. Não, exato. E às vezes as coisas pioram antes de melhorar, né? Então, assim, tô resumindo aqui, sei lá, 7 anos de mudança de hábito em 5 minutos. Né? Mas foram 7 anos e indas e vindas e tudo isso. Aí o último foi o cigarro, tá? Que eu parei ano passado. Eu vou, dia 28 desse mês, vai fazer 1 ano que eu parei de fumar. E aí você chegou a falar, dentro desse processo de autoconhecimento, teve a decisão de parar de beber álcool, né? Isso. E acho que até agora, nessa semana agora do podcast, se eu não me engano, ou um pouquinho antes, né? Na verdade, você completou agora 1 ano e meio, né? Sem álcool. Isso, exatamente. Então, foi, inclusive, parar de beber eu considero como uma das coisas chave para eu ter conseguido parar de fumar. Então, foram 6 meses de diferença, assim. Então, tipo assim, dia 25 de outubro, se não me engano, faz tipo 1 ano e meio sem álcool, e dia 28, 3 dias depois, 1 ano sem fumar. É isso mesmo. E é engraçado você falar isso, porque eu e a Mari, a gente teve um bate-papo esses dias, e acho que não é nem a primeira nem a segunda vez que muitas pessoas que param de beber acabam refletindo, né, sobre o uso do cigarro também, e acaba sendo consequência, assim, da pessoa parar de beber, depois ela pô, será que isso também faz sentido? E é bem legal, né, que assim, o parar de beber está completamente ligado à sua decisão de chega de cigarro, né? Então Isso. Exatamente. E aí, o que você sentiu nesse 1 ano e meio sem álcool? Na sua energia, clareza mental, rotina? Olha, uma das coisas que eu sinto é não precisar decidir muita coisa. Assim, eu sinto um alívio de não precisar decidir se eu vou beber ou não, porque se eu tenho um compromisso amanhã, se eu posso ir de carro, se eu posso ir dirigindo, se eu
preciso, dessa vez, mas se vai ser uma taça ou se vai ser duas, se eu vou misturar, se eu vou... É tipo assim, o momento em que eu parei de beber e até agora, nesse 1 ano e meio, e assim, gente, eu não me identifico como uma pessoa, tipo assim, eu não vou nunca mais beber na minha vida, né? Eu sou, tipo, uma eterna questionadora. Se algum dia eu quiser voltar, eu volto. Mas, assim, como está sendo esse 1 ano e meio, e que eu não me vejo nesse momento voltando a beber, tipo, uma parte, assim, foi um alívio. Vocês já ouviram falar, eu não sei se é o Steve Jobs, talvez, ou o Mark Zuckerberg, não sei, talvez os dois, não sei, mas que tem a mesma roupa todo dia, usa a mesma roupa, tipo assim, o mesmo estilo, que é camisa dois, preta. Né? Eu acho que são os dois, né? Não é Para a não mesma precisar roupa. pensar muito, gastar Para não pensamento, né? precisar pensar. É isso, gente. Tem noção que a gente tem, tipo, mais ou menos aí, varia, lógico, mas alguns estudos dizem 70 mil pensamentos por dia, sendo que a maior parte deles é repetido de dias anteriores e tal. Tipo, me aliviou muito mentalmente não ter que pensar sobre álcool, nunca. Tipo, eu não tenho que pensar se eu vou, se eu não vou, ou o que eu fiz ontem. Tipo, simplesmente, assim, não é um assunto para mim. Tipo... Tirou um ruído, né? Tirou um ruído, maravilhoso. Sintonizou, isso. Falou, não, esse álcool aqui não vai rolar, então desintoniza, né? Tipo, então assim, é quase como, eu já tomei de antemão, antes de ir para o lugar, eu já tomei, não só por hoje, mas por todas as próximas vezes, do que eu consigo enxergar, eu já tomei a decisão de que eu não vou beber, então eu não preciso pensar sobre. Isso é muito bom, assim, tomar decisões. Sabe quando... e sabe quando você, tipo, se compromete com alguém, assim, para namorar ou para casar, e você não precisa mais pensar em, sei lá, paquerar ninguém mais? É isso mesmo. Muito, tipo, muito bem colocado. O assunto simplesmente some da sua vida, assim, de uma forma em que sobra espaço, porque a gente é uma pessoa só, a gente tem uma determinada quantidade de atenção, de tempo, de foco, de energia, né? E aí, a partir do momento que o assunto some da sua vida, tipo, sobra espaço para todo o resto, que talvez seja mais legal e mais interessante, assim, que é onde que eu vou, com quem que eu vou conversar, o que que eu quero fazer lá, se eu vou dançar, enfim, né? Tipo, só trazendo um exemplo aqui. Quais assuntos que eu quero abordar. Genial. É porque a gente sempre escuta, né? A gente que faz isso há um tempinho já, a gente sempre escuta algumas coisas muito de físico, né? Não, me sinto mais disposta, não sei o quê, lá. E você trouxe um tema que para mim faz muito sentido. Faz muito sentido não pensar, né? Tipo assim, tá tudo bem, né? Tipo assim, eu não vou pensar que roupa eu vou colocar. Simplesmente coloco uma roupa branca e um sapato preto e tá tudo certo. É isso, né? Tipo assim, isso. Mais fácil, né? Tudo é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Então a simplicidade que traz, né? Uma sobriedade é uma simplicidade muito legal. E sem contar ainda que eu falo que para mim, assim, se você... Vou até te perguntar isso, se você pudesse definir, tirando fisicamente, o que não beber é a melhor sensação que você tem, qual que seria? Vai ser a mesma minha e da Mari? Nossa, para mim é de poder, assim, se eu consigo fazer isso, tipo, eu posso fazer tudo. Tanto o de beber quanto o de fumar também. Porque, assim, para mim é uma sensação, tipo, a maior sensação que você está perguntando, né? É de poder, assim, é de poder pessoal. É de falar assim, putz, se eu consigo fazer isso, eu consigo cortar isso, que é uma coisa que está tão entranhada na sociedade, que eu realmente gostava, fazia, tipo, uma frequência, assim, relativamente alta, principalmente a questão do fumar também e tal. Eu sinto que eu posso muita coisa. Qual que é a de vocês? Fiquei curiosa. Não, a minha também é a questão do poder e uma coisa que é física totalmente, que é não ter ressaca, que para mim não ter ressaca me dá muita energia para fazer várias outras coisas. Então é poder no final das contas também, né? É poder, é literalmente poder fazer coisas, né? E a sua, Mari, também? Na verdade, eu também tenho essa sensação muito de... É uma liberdade, né? É uma liberdade mental, uma liberdade... É uma sensação de liberdade muito diferente, assim. Ainda mais eu que tive uma transição de carreira, tive que fazer tudo junto, né? E que para mim era a minha vida... Assim, o álcool, ele treinou, sabe? Quando você se liberta. Então, assim, eu tenho a sensação, na verdade, de que ele estava ocupando um espaço muito grande
na minha vida, e eu deixava ele ocupar um espaço muito grande na minha vida, e isso custou caro, né? Isso eu pisquei quando eu olhei, tinha passado 20 anos e algumas coisas que estavam na minha cabeça, que eu tinha, né, os meus desejos do coração, eu não conseguia realizar. Então, assim, eu vejo que com os projetos, né, com tudo isso acontecendo, assim, e com as conexões que a gente vai fazendo, e até com esses aprendizados que a gente tem dia a dia, né, fazendo um pouco desse trabalho, a gente percebe uma mudança, uma leveza e uma liberdade que, assim, eu não tinha acessado. Então, assim, para mim é uma sensação de liberdade de escolha, sabe? Cara, eu tenho álcool na minha casa, eu escolho não beber. Sabe assim, tipo, eu tenho outras coisas para escolher muito mais importantes do que essa. Para mim, isso, tipo assim, eu consegui, na verdade, tirar ele de 100% para zero, assim. Então, para mim é um negócio também que é um poder, né? Que é esse lugar, assim, de tipo, liberdade e poder de falar, putz. E de ser subversivo também, né? Porque, teoricamente, você tá remando contra a maré inteira ali. Eu fui do vinho para água, eu fui do... Ninguém vai do vinho para água, todo mundo vai da água pro vinho, né? Então, assim, eu fiz o caminho contrário. E para mim, assim, tá em paz com uma decisão, com uma escolha, tá em paz com isso, assim, para mim, eu acho que é um lugar que não tem preço, assim. Então, viver isso, né? E transbordar um pouco disso, né, nos nossos trabalhos, eu acho isso muito, muito importante, assim. E outra coisa também que que eu gosto de perguntar, teve a decisão de parar há 1 ano e meio atrás, teve todos esses benefícios. Como foi o entorno, o aceito? Assim, hoje eu sou a Jill que não bebe álcool mais. Teve alguma fricção com amigos, família? Como é que foi essa aceitação? Curioso, né? Porque já me fizeram essa pergunta várias vezes, assim, o meu círculo mudou, tipo, não totalmente, assim, mas mudou, assim, meu relacionamento com quem ficou melhorou. Agora, algumas amizades foram e tal, mas não foi especificamente assim, eu parei de beber e aí então essas pessoas não vão sair da minha vida, assim, eu não tive. Só que é curioso eu falar isso, porque eu sei que isso acontece com muita gente, que é tipo uma fricção grande no ambiente. Eu me sinto mais apoiada do que tendo tido uma fricção. E eu acho que também, assim, um pedaço disso é que voltando no assunto do fundo do poço, que eu cheguei, que eu virei o poço, as pessoas próximas e que me amam, por mais que elas, por exemplo, comam carne ou gostem de tomar um drinkzinho ou o que quer que seja, eu sinto que no final das contas, assim, eu cheguei num ponto tão extremo que as pessoas próximas de mim estavam num ponto assim, cara, eu só quero te ver feliz. Entendeu? É isso que vai te fazer feliz, vai ser. É isso aí. Legal. Então eu não senti tanto, mas eu sei que não é a história de muita gente. Então por isso que eu tomo um pouco de cuidado, assim, de contar isso, porque eu sei que tem gente que tem círculos que às vezes não é nem por mal e tal, mas que pode rolar, tipo, piadinha e provocação, ou até uma insistência, enfim. Eu já ouvi muitas histórias disso. Talvez, se eu tive algumas histórias assim, elas não me marcaram, para ser bem sincera, assim, nada que eu virasse e falasse assim, não, acho que vale a pena contar essa aqui no podcast, que alguém possa se identificar. O que mais me marcou mesmo foi o contrário até, sabe? Para mim, assim, especificamente, foi o apoio das pessoas de falarem assim, cara, aí eu acho que tem o outro lado também, que eu nunca quis impor as minhas mudanças em ninguém. Legal. E eu acho que esse é um ponto importante também, sabe? Sim. Eu não tenho problema nenhum, tipo, eu almoço 2 vezes por semana na casa do meu pai e eles comem carne, tipo, nunca, pode perguntar para eles, nunca fiz ninguém se sentir mal por isso, sabe? Eu fiz qualquer tipo de comentário a respeito ou nada. Então, eles têm a comidinha deles, eu tenho a minha, tipo, e o monte é igual, por sinal, né? Meu pai brinca que ele é quase vegetariano, porque come tanta salada, não sei o quê, né? Tipo, tantas verduras, enfim. Mas só para dizer que eu acho que então teve, assim, eu tive muito apoio das pessoas queridas, tipo, é isso que você tá sentindo, e parece que tá melhorando, você tá se sentindo bem assim, vai fundo. E aí o outro lado que é assim, sim, eu estou me sentindo bem, mas também não acho que todo mundo é obrigado a fazer igual. É isso aí. Quando você tem um respeito mútuo, né? Na verdade, não é. Isso. A gente fala, na verdade, e a gente fala muito também isso, assim, a nossa vontade não é falar que a gente é melhor por causa disso, né? Não. Uma escolha que a gente tem hoje é de não beber e a gente quer mostrar o benefício.
mas não quer dizer que só porque eu não bebo eu sou melhor ou pior. Exato. Não existe essa diferença, na verdade. Acho que todos somos um, né? De alguma forma. Todos nós respeitamos, né? Respeitamos uns aos outros e tá tudo bem. A vida segue tranquila, né? Mas é sempre assim, hoje com esses universos de muita polaridade, de muita coisa. Então, assim, se você... Porque tem muita gente que se incomoda quando você não bebe, né? Eu brinco que quando eu montei o Movimento Zero, eu consegui levar, tipo, de 4 mil pessoas que tinham na minha rede, eu consegui levar 200. Tipo assim, quase nenhuma, porque na verdade todo mundo me viu incentivando a bebida e tudo mais. E aí eu costumo brincar, até falo muito com o Zuriel, quando eu tenho algum post que tem muito encaminhamento, eu falo, nossa, são os meus haters da minha versão antiga, brincando, porque assim, não é tão fácil, né? Eu sei que na verdade tipo, não é uma imposição, e sei que eu ia construir novas conexões nesse meu processo, porque quando você fala e você se identifica com alguém, é muito mais fácil do que quando você, né? Até por vibração, você se conecta melhor com pessoas que têm a mesma sintonia que você, né? Então, não é que a gente não gosta das pessoas que beberam, ou que bebem, ou que já beberam a vida inteira com a gente. Não é esse lugar. Mas que existe uma troca de ambiente, de ambiência e de energia, de frequência nessas mudanças, né? Nessas escolhas, porque... Quando você, né, a minha irmã é vegetariana também, então eu convivo com uma pessoa que é vegetariana. Então eu sei o quanto, né, dentro dos restaurantes eu falo, putz, coloca uma poção vegetariana, e dá ideia também quando eu estava dentro de um restaurante, porque a gente presta atenção nisso. É como se a gente defendesse os nossos, mas eu nunca virei vegetariana, mas hoje também eu tenho uma questão diferente com a carne por conviver com ela, e eu acho ótimo, assim. Então a gente vai buscando equilíbrio nessas diferenças, né? Eu acho que esse é o melhor da vida. E o legal aqui do Sobrescast é que nosso objetivo é esse, é fazer apenas a pessoa ela questionar o uso. Isso. Assim, sem impor nada. E até uma coisa que a gente conversou e tal, que é bem legal, que assim, a gente faz assim, a gente não obriga nada a ninguém, mas se você quiser tentar, Isso. Quem tentou e conseguiu, geralmente fala muita coisa boa, né? Então, assim, faça. Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter parado de beber. Isso, no mínimo, poderia trazer um pingo de curiosidade, né? Então, eu contei para vocês uma vez, né? A seita da corrida. A seita do corro, né? Gente, eu vou fazer uma viagem na semana que vem. E aí eu me inscrevi numa corrida. Eu não corro, gente. Eu não sei o que vai acontecer. Mas moral da história, eu tô muito curiosa. Eu não acho que eu vou correr, tá? Não acho que eu tenho perfil de maratona. Eu gosto de academia, musculação. Eu faço cardio só por, enfim, necessidade, mas eu gosto mais de musculação e tal. Mas assim, no mínimo, cara, eu tenho muita curiosidade, porque não é possível que tenha tanta gente tão apaixonada por um negócio assim. Então, eu sinto que a questão do parar de beber é parecido, ou a questão do fazer terapia, né? Tipo, a questão do parar de fumar também, assim, tipo, não me lembro de alguém ter falado, nossa, parei de beber, me arrependi. Tô há 1 ano sem beber, perdi 1 ano. Tipo assim. Não existe isso, né? Me arrependi de ter ido na festa ontem e não ter enchido a cara. Eu não ouço isso. Nossa, como é que hoje foi ruim eu ter acordado sem ressaca, né? Nossa, exato. Eu podia ter. Eu lembro de tudo de ontem à noite. Imagina. Exatamente. Imagina daqui a uns 10 anos a gente olhando para esse podcast falando assim, gente, olha, quanta gente a gente conseguiu fazer, tipo, pensar diferente, né? Tipo, dar essa sacudida. Porque realmente, só testando, gente, faz seu teste. E eu acho que é muito legal esse negócio da corrida, porque eu corri também meus primeiros 5 quilômetros esse ano. E para mim foi muito curioso também. Aí, ó, olha a seita da corrida. Eu já tô na seita aqui já, então eu não posso falar nada. Não, o Zuriel é da seita já, então tá tudo certo. Mas o que acontece? Tem um ar muito diferente, que eu acho que é um ar que a gente não enxerga, de egrégora, de ambiente onde está todo mundo numa mesma energia. Por isso que é seita, né? Por isso que a gente brinca também que é mais religioso isso, porque é um lugar onde a energia vibra uma coisa positiva, né? Vibra diferente e vibram de um jeito assim, cara, que você vê, você tá correndo ali, ou você tá fingindo que tá correndo, ou que tá caminhando. Tanto que as pessoas falam, Mari, quanto tempo você fez? Eu falei, gente, nem liguei o relógio. Eu não prestei atenção nisso. Tipo, não era pra saber o tempo, mas era pra me imaginar em 5 quilômetros o que eu ia fazer nesses 5 quilômetros.
Então, enfim, né? Então, tem fotógrafo, tem um monte de coisa. Então, tipo assim, é maior emoção, assim, né, um monte de gente. E você vê gente de todos os tipos, de todas as idades, de todos os tamanhos, cores, e é uma diversidade, assim, incrível. E aí você vai naquele momento se olhando, é como se você estivesse fazendo um flash da sua vida, né? Na minha opinião, tá? É você com você mesmo, mas você olhando todo mundo ao redor e cada um no seu processo e cada um com seus limites. E assim, é lindo de ver. Tipo assim, eu me emocionei no final, não só porque eu tinha terminado, mas é porque é um negócio assim, é uma vibração diferente mesmo, sabe? É um olhar de tipo, cada um tá ali no seu mundinho vivendo esse desafio, assim. Então, esse bichinho ainda não me picou, eu não sou ainda da seita da corrida, mas eu sou super a favor, porque muda muito o astral. Você encontra as pessoas de manhã já naquele alto astral, já tomando um café gostoso, Olha que daqui a com pouco, os amigos, é um outro clima, né? Daqui a pouco nós estamos fazendo a Sobras Run aí vai ter que... Aí, ó, aí a Sobras Run. É isso, gente. Exato. Mas é exatamente isso. Então, assim, existe um negócio que é assim, uma curiosidade mesmo. Eu adoro, né, o Sóbrio Curioso, o nome, inclusive, né? Que é uma curiosidade, tipo assim, como que tá todo mundo falando tanto, assim como tá falando de corrida, assim como tá falando de autoconhecimento, assim como tá, né? Mas esse que eu acho que esse é um ponto de se questionar mesmo. Se tem tanta gente falando, assim, não necessariamente falando sobre, né? Mas assim, se as pessoas que estão fazendo isso estão se sentindo tão transformadas, alguma coisa aí pode ser que tenha alguma coisa aí, né? Não custa nada você tentar. É isso, experimentar, né? Esse fim de semana, vamos passar esse fim de semana sem, só para ver se segunda, tipo, muda alguma coisa, né? Vamos passar um mês sem. Eu adoro, sabe uma coisa que eu adoro? Eu não sou, assim, não me considero propriamente assim, uma pessoa super religiosa, espiritual, sim. Religiosa não, né? Mas eu gosto bastante de várias coisas religiosas, assim, de pesquisar sobre e tal. E uma coisa que eu adoro é a quaresma, sabe? Tipo, eu achava tão legal se você pegar 40 dias para se desafiar de uma coisa X. Como eu tirei as coisas, tipo, acho que eram assim mais importantes para mim, eu tô considerando, olha isso, eu vou falar uma loucura, não sei nem se eu deveria falar isso aqui, mas eu tô considerando ano que vem, né, se eu conseguiria fazer jejum na quaresma, sabe assim, do tipo, qual que é o maior, tipo, desafio que eu conseguiria, nem sei o quão saudável você tá, calma, já vamos lá, né? Calma aí, gente. Mas assim, no sentido de, eu tô falando não tanto na questão da saúde, porque a minha visão de saúde, ela é bem integrativa, então assim, ela vai além do que dizem os seus exames e tal, mas assim, na visão de saúde, que também tem a ver com o poder, por exemplo, né? O que muda quando você estabelece um desafio e você atinge ele? Tipo, o que muda em você, né? Eu acho que muda muita coisa. Então, eu gosto bastante do conceito da quaresma, assim, faz uma quaresma em setembro mesmo, em outubro, não importa, né? Em novembro. Aproveita os meses, né, que tem da sobriedade, né? A gente está passando agora pelo Sober October, que é o outubro sóbrio. Isso. E tem o janeiro seco né? também, que você pode aproveitar e tal. Se possível, faz antes do final do ano, né? Porque é legal para você começar a pegar. E aí você falou. Eu só perguntar uma coisa para ele, que eu fiquei curiosa. Como você tirou as coisas todas em meio camadas, né? Então, assim, você foi tirando a carne, você tirou nessas camadas. Além do poder pessoal, assim, você acha que teve alguma mais desafiadora, assim, tipo, na sua visão, se um deles foi mais desconfortável? E o que você, na verdade, tipo, além da liberdade, né? Mas o que você sentiu como diferença, assim, não só do poder, mas assim, às vezes até físico ou um olhar diferente para a vida, enfim, o que rolou assim? Sabe nessas camadinhas? Não precisa entrar em muitos detalhes, mas é que eu acho interessante porque assim, às vezes a gente não tira tudo porque a gente fica com medo desse lugar mais radical, né? Tipo assim, não, eu não vou virar vegetariana. Eu diminuí, mas eu não vou virar vegetariana. Então, é que muita gente tem esse lugar também da bebida, né? Não, eu não bebi, mas, tipo assim, eu vou poder beber em algum momento. Tipo, não vira uma sentença, né? Vira uma escolha, assim, né? Então, queria que você só falasse um pouquinho mais, assim, do que você sentiu. Sim. A parte mais desafiadora para mim foi... Eu fui do mais fácil para o mais difícil para mim. Então, o mais difícil para mim foi parar de fumar. Foi a última coisa que eu parei.
porque foi o que eu fiz por mais tempo. E eu falo uma coisa muito doida, tá? Mas eu sou extremamente grata ao cigarro, assim, ele foi um companheiro muito fiel para mim, assim, em momentos muito solitários. Então, Sim, sim. aí já, tipo, acho que o mais difícil para mim foi esse. Eu acho que tem uma questão física mesmo de dependência Uhum. da nicotina em si. E eu acho que tem uma questão do tempo, o quanto tempo eu fumei, etc. Então, para mim, esse foi o mais difícil. Depois desse, de novo, chega outra coisa que tem uma questão física, que foi a cafeína. Assim, isso para mim foi mais difícil que parar de beber, muito mais. Então é isso. Eu fui indo, porque é assim que você vai ganhando confiança, inclusive, né? Você vai fazendo coisas menorzinhas. Ah, tipo, você não tem coragem de fazer uma apresentação em público, não tem problema. A maior parte das pessoas tem medo de fazer a apresentação em público, super, assim, super comum. Comum. Agora, então como você começa, né? Você faz para você mesmo, você faz na frente do espelho, aí depois você se grava fazendo e assiste. Aí depois você faz, tipo, para sua família, pro seu cachorro, enfim, né? Sim, 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 sim. Você faz ali para o grupinho de 5 amigos, enfim. É melhor, eu acho mais fácil, talvez. Existem evidências também, né? Tem estudos Uhum. sobre, mas eu, particularmente, também na prática senti isso, de que é mais fácil ir fazendo, que nem você falou, né? Das camadas. Então eu fui mesmo do mais fácil para o mais difícil. E o álcool estava ali no meio, então bem no meio para mim. Não era nem dos mais fáceis de tirar e não foi o mais difícil, nem de longe. Aí você perguntou o que mudou, né? Uhum. Uma das coisas, assim, quando eu parei de fumar, aí talvez volte para a questão do poder um pouco, mas assim, uma das coisas que eu me permiti quando eu parei de fumar foi assim, agora eu tenho um novo pulmão, vou fazer o quê, né? E um monte de gente falou, vai correr. Porque, né, seita da corrida, voltamos para a seita da corrida. Mas eu sou assim, gente, eu já pratico atividade física praticamente todos os dias, né? 6 vezes por semana. Não é especificamente a corrida, mas assim, outras atividades, musculação, cardio, enfim, yoga. E aí eu falei, não sei se é isso. Mas assim, eu tenho um novo pulmão, como que eu vou usá-lo? E aí eu lembrei, e assim, me veio muito forte, de que eu gosto desde muito nova de cantar. E então eu queria outros jeitos de usar o meu novo pulmão, né? Porque eu sabia que, tendo parado de fumar com 35 anos, ao longo de X anos e tal, eu poderia, tipo, regenerar, né? Se você para até determinada idade, enfim, independentemente da idade de você parar, né? O corpo tem certas coisas que não voltam, obviamente, mas eu tava parando ali num ponto em que eu ainda não tinha boas possibilidades de fato, ter um pulmão renovado de alguma forma. E aí eu comecei a fazer aula de canto, depois eu entrei numa banda. Incrível. Faz um ano que eu tô na banda, faz um ano que eu parei de fumar. Eu entrei na banda, tipo, sei lá, uma semana depois de ter parado de fumar. Então, isso entra um pouco na questão do poder, porque eu tinha muito medo de palco, e aí, então, de novo, né? Será que eu sou capaz e tal? Mas eu parei de fumar, então se eu consigo fazer isso, eu consigo tudo. Mas acho que é isso. Também eu acho bacana assim, a gente se premiar também das coisas, sabe? É tão difícil fazer uma mudança. Como que você vai usar tudo isso? Então, assim, poxa, sei lá, se você quer parar de beber de vez em quando, ou cortar de vez mesmo, o que você vai fazer para celebrar? Né? Eu tenho, tipo, no próximo fim de semana, um show com a minha banda, que vai marcar também meu 1 ano de banda, que também vai marcar o meu 1 ano de parar de fumar. Então, assim, o que você está fazendo para celebrar os seus marcos, né? Porque é difícil. Quantas vezes eu falei não ao longo de esse 1 ano, tipo, sem Períodos, fumar, ao né? longo desse 1 ano e meio sem beber, né? Então, acho que tem também esse lado. Tipo, não adianta também a gente só se cobra, vai, tem que fazer, tem que cortar, tem que isso, não sei o quê. Mas, assim, o que você vai fazer de leve, de gostoso, de divertido, para também, tipo, falar assim, pô, eu sou, deixa eu falar, Ju, você tá de parabéns, entendeu? Que mulher! É isso Exato. aí! Incrível, incrível. É esse lugar, assim, é muito importante você trazer isso, Gil. Muito legal. E aí, em 2023, você faz uma transição não sei se é 2023 que tá falando, mas aí se eu tivesse É isso nessa aí, linha do tempo de errado. carreira, né? Isso. E aí você funda a You and You Life Design, né?
Explica pra gente como é que funciona, qual que é o trabalho, como é que é esse novo projeto. Bacana. Eu passei por muitas mudanças, né? A gente falou de várias delas aqui. A gente focou mais nas coisas que eu tirei, mas passei por várias outras mudanças também. Por exemplo, coisas que eu adicionei, né? Atividade física, meditação, enfim, uma série de outras coisas. Mudanças relacionadas aos meus relacionamentos também. E mudança de carreira, inclusive, né? Então, eu saí do mercado financeiro, etc. Então, assim, aqui a gente focou em uma parte das mudanças, mas eu, digamos, redesenhei minha vida inteira, né? Tive que redefinir o que é ser e estar no mundo. Então, e aí uma das coisas que eu percebi é que, assim, mudar é muito difícil. É difícil, porque é difícil, muitas vezes é solitário também, porque existe ali o momento em que você já sabe que você não encaixa mais naquela caixinha. Então, eu vou falar, por exemplo, profissionalmente falando. Pode ser que tenha um momento ali que você percebe que você já não tá mais ali, só que você ainda não está no novo lugar. Você tá, tipo, no limbo. E esse limbo... Você é o poço de novo. Exato, exatamente. Então eu comecei a me interessar pelo tema da mudança e de como é difícil e muitas vezes solitário mudar e quão legal seria se você tivesse alguém junto para te ajudar a desenhar e caminhar nesse passo a passo. Então eu criei um programa de autoconhecimento voltado para isso, que é uma mentoria mesmo. Então começou como uma mentoria, aí foi expandindo assim, agora cada vez mais tenho convites para falar em empresas também sobre gestão da energia, coisas assim. Criei uma página no Insta que também está crescendo bastante. Mas o tema é esse, assim, que é tipo, a partir do momento em que você sabe que algo precisa mudar, ou que está mudando na sua vida, às vezes nem é por sua escolha própria, né? E você já não está mais nesse lugar, mas você não está no novo, tipo, como trilhar esse passo a passo. Então, é isso que eu faço. Então, eu ajudo pessoas que querem fazer transição de carreira, pessoas que passaram recentemente por um término de um relacionamento, por exemplo, pessoas que querem mudar de hábitos, que fizeram alguma coisa por muito tempo. E o tema, então, é exatamente esse, assim, é como gerenciar e navegar a mudança. Que legal. Bem legal. E aí também você chegou a falar, você também fez recente uma pós lá no Einstein, né? Se eu não me engano. Fiz. De saúde integrativa, né? Que você chegou a falar até um pouco, que você acredita muito nisso. Explica pra gente o que seria saúde integrativa. A saúde integrativa, ela não é, por exemplo, uma especialidade médica, por exemplo, né? Como, por exemplo, tal pessoa é um médico integrativo. Não, tipo, não é um médico integrativo, né? Não é como, assim, sei lá, um dermatologista, um ginecologista, uma pediatra, enfim, não é uma especialidade. É uma forma de olhar a saúde, uma forma de olhar o cuidado, em que não se trata a doença, mas se trata a pessoa. Não se trata e aí você olha a pessoa como um todo, assim, nos aspectos físico, mental, emocional, espiritual, para entender as questões de saúde dessa pessoa. Então, e ela utiliza a saúde integrativa, ela utiliza de todas as abordagens que podem contribuir para o processo de saúde e de cura. Então, o que seriam, tipo, todas as abordagens, né? Especialmente, obviamente, né? Privilegiando sempre quanto maior a evidência científica daquilo. Então, alguns exemplos que têm bastante evidência científica meditação, yoga, né? Então, práticas assim, práticas mente-corpo, por exemplo, tem muito. Outras áreas que podem ser consideradas, né? Saúde integrativa, assim, acupuntura, alongamentos, todas as coisas de medicina do estilo de vida, então, atividade física, alimentação, o sono. Né? Engloba bastante coisa. Então, mas é basicamente assim, a forma resumida é como que a gente junta vários saberes para conseguir tratar da pessoa como um todo. Então, um exemplo aqui, assim, que eu acho muito bacana, lá no Einstein, eu estudei lá no Einstein, e uma coisa, assim, lá que o pessoal da integrativa faz muito dentro do próprio hospital, que é um hospital que eu considero, assim, absolutamente maravilhoso, não só eu considero, né? É considerado, exato, muito referência, etc. Assim,
uma coisa muito forte da integrativa lá é o uso de práticas mente-corpo, como yoga e meditação, em pacientes oncológicos, então em pessoas que têm um diagnóstico de câncer. Significa que o yoga vai curar o câncer? Não, gente, o ponto não é substituir, é por isso que a gente não fala em medicina alternativa, né? O ponto não é substituir, mas o ponto é que existem complementar, evidências, né? Exato, de que isso pode te ajudar a atravessar aquele período, melhorar sintomas, os sintomas até dos próprios medicamentos que estão, de fato, te curando. Então, o ponto da saúde integrativa não é competir com a medicina moderna, não é substituir medicamentos, mas é, de fato, complementar, né? Complementar, agregar, ajudar a atravessar esse período. E eu me interessei muito por esse tema, porque eu não sou médica, não tenho, antes, né, dessa pós em saúde integrativa, eu não tinha nenhuma formação na área da saúde. É muito curioso, porque eu vou muito em congresso, coisa assim, né? E aí o pessoal sempre comenta comigo assim, tipo, prazer, eu sou fulano, eu sou doutor tal, sou médico disso, eu sou médica daquilo. E eu sempre me apresento assim, prazer, eu sou Ju, eu sou paciente. Então, mesmo que eu tenha formação hoje, né, na área da saúde, tanto na pós do Einstein quanto como coach de saúde também, para mudança de hábitos e estilo de vida, mas eu ainda me apresento como paciente. Então, porque eu entrei na área da saúde como paciente mesmo. Então, eu para sempre eu acho que é difícil falar para sempre, né? Mas assim, até hoje eu me identifico totalmente assim, em primeiro lugar, como paciente em primeiro lugar. Então é isso, eu gosto muito das práticas, do yoga, da meditação, de todos esses paranauês. Assim. A espiritualidade também pode entrar, assim, a busca pela espiritualidade também pode ser uma questão integrativa e que ajuda muitas pessoas a atravessarem, né, questões de saúde importantes. Tem bastante evidência científica sobre como isso pode ajudar. Então, é isso, eu gosto muito dos assuntos, fui estudar para entender como aplicar isso na minha vida e como ajudar outras pessoas, se é que seria possível descobrir que é. Maravilha. Nossa, eu a Gil, se vira e mexe, eu olho assim, e falo, nossa, deixa eu ler isso daqui. Aí ela fala lá alguma coisa, uma transformação de hábito, não sei o que, não sei o que. Planta aquela sementinha, né? Você fala, eu acho que hoje é um bom momento para olhar para isso, né? Então, assim, é muito legal seguir seu perfil, porque tem realmente esse olhar, assim, né? Essa prática de hoje, né? Então, você sempre traz algumas abordagens super gostosas por lá. E aí, Gil, a gente chegando mais na parte final do episódio, geralmente a gente sempre tem uma parte mais reflexiva. Aí eu queria que você respondesse para mim 2 perguntinhas. A primeira é, se você pudesse olhar para a Gil lá de antes, o que você diria para ela? E a segunda seria mais, para quem está ouvindo, né, a gente agora e vendo aqui pelo YouTube, e que está num ponto de ruptura. O que você diria para essa pessoa começar a se reencontrar? O que eu diria para a Ju lá de trás eu diria para ela que a vida não é para ser entendida, ela é para ser vivida. E que as coisas que aconteceram até agora importam muito menos do que o que você vai fazer a partir daqui. Então, eu acho que hoje, assim, é um alívio imenso, e talvez eu ainda esteja entendendo isso, tá? Eu acho que eu talvez não tenha tido total entendimento disso, mas cada vez mais fica claro para mim, assim. Eu passei, trazer você falou, né, de reflexão e tal, vou até abrir uma coisa, assim, bem pessoal. Passei por um término de um relacionamento importante no início do ano, e assim, um pouco no momento ali, assim, muito sem explicação para mim. E assim, de uma pessoa muito bacana, né? Que eu, enfim, uma pessoa que eu tenho, assim, até hoje muito carinho e tal, né? Mas era uma coisa meio sem explicação. E agora, não por causa daquele relacionamento, mas por outras coisas que estão acontecendo na minha vida nesse momento, as coisas estão fazendo mais sentido, tipo assim, não do porquê terminou, mas do porquê que aquilo precisava acontecer para que outras coisas viessem depois. Então, eu acho que para Gil lá de trás, eu talvez falaria isso, ou de uma forma muito mais resumida, assim, confia. Tipo, confia que o que está vindo para você é o que você precisa e trabalha com isso. Tipo, a vida te deu uma carta ali, tipo, super difícil,
por algum motivo, assim, não vai fazer sentido agora. Talvez vai demorar muito tempo para fazer sentido, talvez nunca faça, mas confia que é a carta que você precisa e joga ela do melhor jeito que você puder. Então, acho que é isso que eu falaria para Jill lá de trás. E o sentido não é aqui, né? O sentido é aqui, né? O sentido isso! Né? O sentido é aqui, né? É isso. Então eu pararia assim de tentar racionalizar tudo lá atrás, né? E hoje eu tento, ainda é um trabalho constante, mas assim, eu não preciso ter explicação para tudo, eu não preciso entender tudo que acontece, eu não preciso saber explicar, eu simplesmente preciso viver e fazer o melhor que eu posso a cada dia, né? Maravilha. E acho que é isso. Isso. E agora a outra pergunta, que é a pessoa que está nesse ponto de ruptura, de mudanças, né? O que que você diria para a pessoa começar a se reencontrar? Busque ajuda. O caminho é muito, assim, se for solitário vai ser mais difícil. Então, e o buscar ajuda pode ter a ver com o clássico, tipo, faça terapia, mas pode ter a ver também, assim, de conversa com as pessoas próximas de você, né, com a família, enfim, com quem quer que seja. Assim, é muito pesado carregar, assim, uma mudança sozinho, né? Então, eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho com isso. Então, muitas vezes, assim, peço ajuda, inclusive me manda uma mensagem. Mas não é necessariamente só isso, né? Uma ajuda profissional, que pode ser e pode ajudar para caramba, modéstia à parte, mas também, assim, busque ajuda dos seus familiares, dos seus amigos. Tipo, acho que, enfim, é muito pesado carregar tudo sozinho. Mas é só quando a gente pede ajuda que a gente descobre que os outros também estão no processo deles, e aí a gente acaba até conhecendo gente nova e se conectando. Então, eu acho que um dos maiores riscos no processo de mudança, seja de parar de beber ou qualquer outra coisa que você for fazer, um dos maiores riscos é o isolamento, assim, a solidão. E então eu diria que talvez é uma das coisas para olhar com mais carinho. Assim, você está se sentindo muito sozinho, eu acho que é um ponto de atenção. Não que você esteja errado, não que você esteja não sei o quê, mas que talvez você esteja precisando trazer mais gente aí para o seu time. Com certeza. Maravilha. Eu ajudei a minha irmã numa mudança recentemente, e, gente, é muito pesado fazer sozinha. Você tem que pedir ajuda mesmo, né? Porque eu falo assim, a mudança física, né? Quando você olha, se você não tira o que não é seu, tem muita coisa que você leva, que você continua levando, e o caminho é muito mais dolorido, né? Então eu também sinto muito isso, assim, às vezes por não querer pedir ajuda, por achar que eu vou atrapalhar se eu pedir ajuda. Assim, eu tive muita dificuldade no meu processo em pedir ajuda. E hoje eu falo sobre isso porque realmente é um lugar que você pode encurtar muito seu caminho pedindo ajuda, né? E a gente não... dá muito trabalho. Foi bom, né? A gente aprender cada camadinha sozinha, mas é muito dolorido. Tem que pedir ajuda mesmo. Acho que é uma ótima virada. E aí, Jill, fala para quem está ouvindo aqui, para quem está vendo, como é que eles fazem para poder te encontrar nas redes sociais, o site, né, ou os seus contatos para trabalho. Perfeito. Eu acho que o jeito mais fácil de me encontrar é no Instagram, é @_you&Jill. Tá escrito aqui na tela, né? Mas you de você, and de e Jill de meu nome. Tipo, você e eu e você. Ou então só procurando o meu nome, Jill, com G, né? G-I-U, Reis. No Instagram também vai ser fácil de me achar. Acho que por lá é o jeito mais que eu compartilho ali, tanto as coisas que eu estou estudando, as coisas que eu estou fazendo, sempre respondo as mensagens, então acho que esse é o jeito mais convencional. Muito legal. Jill, a gente só tem a agradecer o convite, você ter aceitado o convite, né, de participar aqui do podcast. E assim, sua história ela é super inspiradora. E o seu trabalho também, né? Nas redes, as pessoas têm que conhecer, têm que ir lá e seguir a Jill. E, assim, muito obrigado mesmo. Espero que possamos fazer muita coisa juntos ainda. Com certeza. Então, nas inscrições, o Zuriel coloca tudo direitinho também nas inscrições, só para quem está só vendo, escutando e não a gente. A gente coloca tudo também na descrição para as pessoas não se perderem. E, Jill, faço das palavras do Zuriel as minhas palavras, assim, é muito
é muito rico encontrar gente assim, é muito importante, né? As pessoas que colocam esse poder na própria história, né? E transbordam isso para ajudar o outro, assim, isso ressoa muito com o nosso coração, assim. Então, eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para bastante gente. E agradecer mais uma vez também pela sua contribuição e vamos marcar de fazer outros episódios. Sim, maravilha, maravilha. Eu que agradeço muito o convite de vocês. Pessoal, agradeço todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente também. E é exatamente isso que você falou, Mari. Assim, é usar ali as coisas que aconteceram como uma força de mudança para nós mesmos, para os outros. Vocês estão fazendo isso, eu estou fazendo isso. Quem está nos assistindo também pode fazer isso. Então, estamos juntos, gente. Não somos um só no final do dia. Com certeza. Pronto. E aí, lembrando, quem está ouvindo e assistindo, de não deixar de curtir aqui o episódio, compartilhar com uma pessoa que você acha que vai fazer sentido essa mensagem que a gente está passando. E também não deixe de curtir, de comentar aqui no vídeo do YouTube ou no Spotify. A gente gosta muito de receber comentário e está sempre vendo os comentários e respondendo eles também. E ativar o sininho aqui no YouTube, porque é legal, porque quando a gente postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. Hoje a gente teve a história da Jill, que mostrou para a gente que como trocar o excesso pela essência, e também ensinou a gente a entender que o sucesso não está lá fora. Ele começa quando a gente volta para dentro. Com isso, a gente finaliza esse episódio aqui do Sobres Cash, e semana que vem nós nos encontramos com mais um episódio novo. Um abraço aí para todo mundo e até a próxima.